O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me a janta, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos põe, a nós que buscamos vivê-la e que buscamos trilhar o caminho de Deus, nos põe algumas propostas assim, que nos fazem refletir sobre a nossa conduta, sobre os valores nos quais nós acreditamos. Por exemplo, a primeira leitura destes conselhos, em que o apóstolo São Paulo, nesta carta pastoral dá a Tito, depois de ter falado da condição dos homens, ele agora fala da condição da mulher. Faz algumas propostas, diz, seja para os mais velhos, como também para os mais novos, de modo que possam observar uma conduta santa, que também as senhoras não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, e sim mestras do bem. É uma proposta, então, à condição da mulher, à época do apóstolo São Paulo. E diz que as senhoras saibam ajudar as mais jovens, como viver o casamento, a cuidar dos filhos e do marido, de modo que elas então sejam prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para com os maridos, bondosas, a fim de que a palavra não seja difamada. Também os jovens, ele exorta a serem moderados, a mostrar-se em tudo bom exemplo de boas obras e assim por diante. Algumas vezes nós, por conta das conquistas feitas em relação a situações oprimentes de outrora, não concordamos com certas coisas que a Bíblia diz. Ainda esta semana, um jovem dizia: eu não concordo com muita coisa, porque acho que estava bem por um tempo, mas agora acho que realidades são diferentes. Então, eu não concordo. E eu até lhe dizia um pouco amenamente: então pronto, agora escreva a sua palavra, né, e coloque no nome e no lugar da palavra de Deus. Pronto, está resolvido. Do mesmo modo, o Santo Evangelho também hoje nos fala de outros valores do servo inútil, como costumamos dizer esta passagem de Jesus. Depois que tiverem feito tudo aquilo que era para fazer, esperar agradecimento de quem? Dizeis, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Também a psicologia moderna não gosta, não vê com bons olhos esse comportamento. Ou seja, nós precisamos fazer valer a nossa personalidade, fazer valer a nossa autoestima, fazer valer os direitos, a inclusão, porque
sermos tratados ou tratarmos-nos a nós próprios desse modo. Então vejam como são realidades que nos fazem refletir. E para completar, ainda tem o testemunho dos santos, que também nos instigam. A perfeita alegria de São Francisco, ou como ele mesmo dizia, la vera letizia. Em que consiste? E ele então dizia, é depois que o frade esmolou o dia inteiro, orou, caminhou, pegou chuva, pegou frio, esmolando pelas ruas, e ele chega no convento dele, bate, e os irmãos dizem então, né? Não sabemos quem é você, vá-se embora daqui. E ele insiste, dizendo, não, mas eu sou frade, igual a vocês, sou irmão de vocês. Não, vá-se embora. E tanto insistindo que terminam por jogá-lo lá no meio da rua, até mesmo maltratá-lo. E ele diz, neste instante é para experimentar a verdadeira alegria. Olhem, meus irmãos e irmãs, se não fossem atitudes ditas pela palavra de Deus, palavras saídas da boca de Cristo, se não fosse exemplo de São Francisco, que é dos mais populares, nós diríamos que tudo isso não passava de otarice, né? Atitude de quem é otário. Todos nós sabemos o que quer dizer a pessoa otária, boba, besta, que não tem sentido das coisas e que não faz prevalecer esse sentido. A palavra de Deus sempre nos inquieta, sempre nos faz, e é bom que seja assim, refletir. Ela se torna para nós uma espécie de contraponto com que nós vamos nos confrontando e aos poucos, à luz da experiência da vida, iluminados pelo Espírito, nós vamos compreendendo o sentido verdadeiro destas realidades que a palavra da salvação nos ensina, apresenta diante de nós. Antes de tudo, pois, a confrontarmos-nos com a essência do Evangelho, de modo que então nós sabemos como comportar-nos a respeito dos outros, assim como sabemos também nós comportarmos-nos quando se trata de nós próprios, como agir, como reagir. Em tudo isso, não existe um conhecimento verdadeiro, uma percepção verdadeira da realidade que vivemos e da realidade da palavra que nos ensina, se nós não formos informados pelo Espírito Santo em nós. E retornamos à reflexão de ontem. Se nós nos apoiarmos exclusivamente na natureza, se nós nos apoiarmos exclusivamente na nossa capacidade humana, se nós nos apoiarmos exclusivamente na carne, nós não somos capazes de viver a palavra de Deus. Não somos capazes de nos converter e, por isso mesmo, menos ainda capazes de converter alguma coisa ao nosso redor. É somente a compreensão da palavra à luz do Espírito que nós então sabemos receber com sabedoria, com sabedoria. Não estou falando de ciência, estou falando de sabedoria. O ensinamento e a luz que nos vem da palavra de Deus. Dentro daquela mesma ideia que ontem eu dizia, que o Agostinho, antes de sua conversão, não sabia entender e que sua mãe, Santa Mônica, por isso mesmo, ficava horrorizada. Agostinho, meu filho, pelo amor de Deus, não diga isso. É palavra de Deus, é inspiração do Divino Espírito Santo. Não fale isso. Porque ele considerava o ensinamento do Evangelho muito superficial. Alguma coisa, de fato, né, como historinhas para crianças, se referindo às parábolas, e coisas fora de nexo, se referindo a ensinamentos como este que a palavra nos diz hoje, a submissão das mulheres e o sentimento de inutilidade do servo.
É à luz da palavra que nós então conseguimos interiorizar. E para bem interiorizarmos a palavra, só o Espírito Santo. O apóstolo São Paulo diz que só o Espírito Santo nos faz capazes de prescrutar, de entrar, de conhecer, de vasculhar a palavra de Deus. Porque só Deus nos revela o próprio Deus. O Espírito, que é Deus, nos revela o conteúdo da Escritura, que é Trindade Santa. Só à luz, portanto, do Espírito, nós compreendemos certas realidades da nossa existência e da nossa fé. Do contrário, meus irmãos e irmãs, o que vai acontecendo aos poucos? Diz-se que vai acontecendo aos poucos uma racionalização, uma racionalidade. Ou seja, nós dispensamos a fé, dispensamos o coração e passamos a ler, a interpretar e a viver a palavra puramente, apoiados pela nossa razão, pelo nosso puro pensar. Por isso aqui se chama atitude racionalista. Tiramos a emoção, tiramos a fé, que nos faz ver as coisas com maior profundidade. E passamos a agir exclusivamente por força da nossa razão, do nosso cérebro. Aí acabou. Porque então exorcizamos toda e qualquer possibilidade do sobrenatural. Se tudo é contestado, se tudo é explicado e se tudo é entendido racionalmente, então não tem mais fé, não tem mais divina revelação, não tem mais conteúdo sobrenatural das coisas. Está tudo explicado. E é quando nós raciocinamos assim que então dizemos: a palavra de Deus está ultrapassada. Eu preciso escrever agora uma palavra em lugar dela. E então vai ficar minha palavra, e não mais palavra de Deus, e não mais inspiração do Divino Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos buscar não só nos aproximar da palavra, mas também a viver a nossa fé com a nossa realidade inteira, razão, corpo, alma, tudo aquilo que há em nós, do que é a nossa realidade pessoal, emocional, inteiros, e acolher a palavra de Deus. E quando nós não entendemos, nós confessamos isso. Eu não entendo, não está sendo claro para mim o sentido, mas é, como dizia Santa Mônica Agostinho, palavra de Deus, é palavra de Deus. Assim fazendo, meus irmãos e irmãs, nós vamos sempre amar a Escritura e sempre encontrar ali o tesouro escondido, como São Jerônimo dizia. Na Bíblia está escondido um tesouro, este tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cavá-lo, vamos limpá-lo, o terreno, onde está escondido este tesouro. Vamos adquiri-lo, diz Jesus, falando do homem que comprava terras, sabia que ali tinha um tesouro escondido, ele foi, vendeu todas as outras coisas, os outros terrenos, e comprou aquele terreno. E todo mundo dizia: bobo, esse terreno não serve para nada. Ele dizia: não, mas eu sei por quê. Eu estou comprando. Porque havia lá um tesouro escondido. Assim muitas vezes é também, e precisa ser, a nossa própria compreensão das coisas e a nossa vivência, meus irmãos e irmãs. Deus sempre se manifesta para nós e nos faz compreender a verdade da sua palavra, também quando aparentemente não concordamos, também quando muitas vezes não compreendemos. Deus nos ajuda sinceramente. Como providenciou para Santa Francisca Romana um anjo que lia para ela a Bíblia. Ela não sabia ler, as mulheres não sabiam ler àquela altura, e ela tinha uma grande vontade de ler a Bíblia. Puxa,
dava uma frustração quando ela pegava a Bíblia e não sabia ler, pois vinha um anjo que então soletrava aqui nas orelhas dela aquilo que estava escrito, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, não desistamos. Busquemos sempre compreender o sentido profundo e salvífico que está contido na palavra de Deus. A Bíblia toda é um terreno no qual está escondido um tesouro, e este tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, a sua misericórdia salvadora. Vamos fazer um instante de silêncio.